né? Eu queria chamar o Caio Mirabelli. Caio, está aí conosco? Aí o Caio está aí. Olá! Seja bem-vindo, boa tarde, Caio. Consegue me ouvir? Estamos te ouvindo perfeitamente bem. Eu acho que o Caio aí vai poder ter, nesses 15 minutos que ele tem direito, tratar de um tema que é caro a todos, né? Somente quando se trata de sustentabilidade e desenvolvimento econômico, né? A gente tem visto que a sustentabilidade tem ficado para trás, né? Não há um equilíbrio de forças quando se fala de sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Caio, você tem os seus 15 minutos aí para debater esse tema conosco. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Caio Mirabelli. Eu sou advogado, jornalista, escritor, palestrante e atualmente sou presidente da Comissão de Ciências Políticas e Economia da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro. Eu quero, antes de tudo, agradecer o convite da ONU Habitat para participar desse evento aqui sobre cidades, cidadãos e mudanças climáticas. O tema da minha palestra de hoje é sustentabilidade e desenvolvimento econômico. E eu também, antes de iniciar a minha fala, eu quero agradecer as pessoas que participaram nos bastidores para que eu pudesse estar palestrando nesse evento de grande magnitude, que foi o Fernando Guida, ex-secretário de Meio Ambiente da cidade de Niterói e atual subsecretário do Clima do município de Niterói, e a Célia Regina, está sendo uma das organizadoras do evento e uma das nossas assessoras aqui. Também quero agradecer aos telespectadores que estão nos acompanhando, meus amigos, meus colegas, amigos dos amigos, parentes, todos eles. Espero que a minha fala seja produtiva e útil. Então, sem mais delongas na minha apresentação, antes de eu iniciar também sobre o meu tema, eu quero só esclarecer bem aos telespectadores alguns conceitos que saíram aqui. Tá? É importante. Cidade, conceito de cidade. Cidade é uma área densamente povoada onde se agrupam zonas residenciais, zonas comerciais e zonas industriais. Para quem não sabe, cidade é sinônimo de zona urbana. E opõe-se ao sinônimo e opõe-se ao significado de campo. Também, para quem não sabe, campo é sinônimo de zona rural. Campo é uma região pouco povoada, onde as atividades primárias, agricultura e pecuária, são desenvolvidas. Então, cidade, zona urbana é uma coisa, campo, zona rural é outra. Também é preciso esclarecer sobre os conceitos de tempo e clima. Para quem não sabe, tempo é um estado momentâneo da atmosfera em um local específico. Quando dizemos que está chovendo agora no Rio de Janeiro, estamos nos referindo ao tempo. Clima, conceito de clima, é a média de variações do tempo em um longo período. Exemplo de clima, se dizermos que em São Paulo sempre chove no mês de janeiro, estamos nos referindo ao clima. Então, tempo é uma coisa momentânea, específica. Clima é coisa rotineira, que sempre acontece num determinado período. Agora, puxando os links, vamos entrar no conceito de mudanças climáticas. O que significa mudanças climáticas? Esse termo se refere a alternações no clima que acontecem em todo o planeta. Exemplo, alterações na temperatura é um fenômeno da mudança climática. Alterações na intensidade das chuvas é um fenômeno das mudanças climáticas.
eventos climáticos extremos, como furacões e ondas de calor, é outro fenômeno, é outro sintoma das mudanças climáticas. Agora, entrando no meu tema, sustentabilidade e desenvolvimento econômico, é importante esclarecer aos telespectadores que a sustentabilidade nada mais é que você promover o desenvolvimento econômico da sua empresa e, ao mesmo tempo, automaticamente, você proteger a natureza. Você promover o bem-estar da sociedade, o equilíbrio da natureza. É você desenvolver sua atividade econômica organizada, desgastando o mínimo possível o solo e reparando o solo. É você promover o desenvolvimento econômico da sua atividade econômica organizada, gastando pouca água, derrubando poucas árvores e reflorestando o dobro que você derruba para produzir e lucrar. Então, sustentabilidade, em regra, é isso, mas é um conceito que vem se ampliando ao longo das décadas. Os governos municipais, estaduais e o governo federal já implantaram, pelo menos na teoria das suas atividades administrativas e burocráticas, o conceito de sustentabilidade. Se tivessem aplicado a sustentabilidade na prática, o Brasil já seria outro. Mas, enquanto isso não acontece, cabe a nós, professores, advogados, ambientalistas, militantes sociais, lutar para que o Estado e os governos sejam assim. O Brasil é um país de extremas potencialidades naturais. É o mais abundante em água potável do mundo. A sua fauna e flora é forte e abundante. As suas florestas produzem tudo de bom, de alimentos a oxigênio, a limpeza do ar, ao equilíbrio do ecossistema. Nós temos um litoral vasto, rico, próspero. Nós temos um solo que tudo planta, tudo colhe, tudo dá. Nós temos um subsolo mais rico ainda, com petróleos, minérios. Então, é um país que tem a obrigação de ser sustentável. Mas tem um setor da economia brasileira que é um setor muito polêmico, muito complexo, usado em brigas partidárias, políticas e ideológicas, que ele é muito mais positivo do que negativo, mesmo que o que eu vou falar agora cause espanto. É porque não mostram a realidade como é. Mas, na atividade econômica do país, o setor do agronegócio é um dos mais avançados em sustentabilidade. Claro, não são todos os empresários e empresas do agronegócio que são sustentáveis, mas vem crescendo uma classe empresarial do agronegócio que defende a sustentabilidade em teoria e coloca em prática. É importante falar sobre isso, por quê? Porque a mídia não ensina, as universidades e colégios não estão ensinando, nossos pais não estão ensinando e os partidos políticos não estão ensinando, então a gente vai ensinar. É importante dizer para os nossos telespectadores que o agronegócio brasileiro, que vem crescendo a respeitabilidade em preservar as águas doces, em purificar, limpar rios, cachoeiras, lagos, lagoas, em ajudar a limpar e purificar o solo e o subsolo. Já estão implantando métodos produtivos que protegem a dignidade dos animais usados na pecuária. Estão implantando métodos produtivos que protegem o solo e o subsolo. E também é importante falar que o agronegócio, quando ele respeita as questões ambientais, sem ultrapassar os limites impostos pela lei
e pela natureza, ele é tudo de bom. Porque o agronegócio produz ao Brasil inúmeras riquezas. O agronegócio ele gera emprego e renda. O agronegócio ele gera educação, porque as empresas pecuaristas e de agricultura investem na capacitação e qualificação da sua força de trabalho. Dão cursos técnicos de graça para as pessoas que vão trabalhar nessas empresas. Coisa que o Estado não faz. Deveria fazer. O agronegócio gera saúde, sabe por quê? Porque ele produz vitaminas, suplementos alimentares, remédios e vacinas. As empresas do agronegócio investem em pesquisa científica para produzir vacinas mais eficazes, remédios mais eficazes. Ou seja, ele investe na melhora da saúde, coisa que era dever do Estado. O agronegócio, ele gera arrecadação de tributos. O Estado fica forte e rico. Quando uma empresa do agronegócio aumenta sua produção, aumenta seus lucros, ele paga mais tributos, ele paga mais impostos, o Estado arrecada mais impostos. E o Estado mais rico sobra mais dinheiro para investimentos públicos, na melhora da saúde, educação, segurança, infraestrutura, mobilidade urbana, justiça. Então, o que entristece meu coração, não só como operador do direito, professor, mas como militante social, é que demonizam o agronegócio. Claro, não são todas as pessoas, mas a grande maioria dos partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos, demonizam o agronegócio. E não é bem assim. Não é bem assim que a banda toca. A gente tem que ter cautela nos radicalismos. Existem empresários que desmatam, aceleram o desmatamento das florestas e não plantam nada? Existem. Existem empresários que sonegam impostos? Existem. Existem empresários que tratam mal os animais antes de abatê-los para comercializar suas carnes e derivados? Existe. Mas não são a maioria. A grande maioria produz respeitando o solo, o subsolo, a água, os animais, respeitando os empregados, respeitando a burocracia, respeitando riquezas ao país. Me parece que voltei. Então, para finalizar a minha fala, eu quero deixar claro aos telespectadores que todo radicalismo é infantil, imaturo, burro, que a gente tem que olhar cada situação, cada fato com olhar clínico, acadêmico, nunca com olhar de tendências ideológicas, porque você não consegue ver a realidade bem. Você tem que olhar com olhar clínico, cirúrgico, para você ter discernimento da realidade e depois de você ler a realidade de forma correta, ter seu ponto de vista, seu posicionamento. E também deixar claro que, enquanto o Estado deveria cuidar do meio ambiente, não cuida, muitos empresários cuidam. E nós, pessoas físicas, temos o dever de cuidar e também promover a sustentabilidade da nossa rua, do nosso bairro. Nós também podemos plantar árvores para amenizar as altas temperaturas, melhorar a oxigenação da região, para produzir sombras. Nós também podemos jogar o lixo no lugar do lixo. Nós também podemos dividir o lixo de forma sustentável, a lata do plástico, a lata do vidro, a lata dos alimentos. Nós também podemos consumir mercadorias, produtos de empresas que sejam sustentáveis, que respeitem a dignidade humana e respeitem o meio ambiente, e parar de consumir empresas que incentivam o trabalho escravo, respeitam o Estado, cometem crimes contra o Estado e contra a sociedade. Nós temos que denunciar e parar de consumir empresas que financiam o trabalho escravo, o trabalho infantil. Então, para finalizar a minha fala, sustentabilidade e desenvolvimento econômico está atrelado a respeito à natureza,
respeito à burocracia do Estado, respeito aos trabalhadores e respeito à dignidade da pessoa humana. E que a sustentabilidade é dever do Estado, mas também é dever das pessoas jurídicas e pessoas físicas. Encerro minha fala neste exato momento. Muito obrigado a atenção de todos, que tenham uma excelente tarde e estou aqui ansioso para acompanhar e participar dos debates. Com certeza você vai ser um dos que vai mais receber pergunta, eu não tenho nenhuma dúvida disso, ou pelo menos será o campeão de audiência aqui dos comentários nos chats, porque você tocou em pontos fundamentais que eu ouvi. Primeiro, a questão da responsabilidade da mídia em relação ao agronegócio. Nós, jornalistas, eu sou jornalista, não sou mais atuante, eu tenho, né, mas não escrevo mais em jornal, mas avião que voa não é notícia. A mídia só publica lá o pão e o circo, o sangue. Aquela boa prática, aquela agricultura de qualidade, ela fica restrita a programas temáticos em horários de pouca audiência, não é? E outra coisa que você falou, que eu acho muito, que é a questão da burocracia. O empresário brasileiro, de uma maneira geral, prefere sonegar, desmatar, porque é mais barato do que fazer o certo. Eu vejo outro dia lá em Belém do Pará, houve uma manifestação de diversos madeireiros, não aqueles que a Polícia Federal foi lá e embargou as serrarias ilegais, mas daqueles que tinham fazendas de manejo, fazendas reguladas, que protegiam a natureza, que garantiam sustentabilidade, a preservação do bioma, e que estavam com as suas madeiras lá prontas para sair, mas que, por conta de uma mídia espetaculosa, todo mundo que fazia o bom e o correto foi colocado na mesma caixinha daqueles que fazem o errado, e daí acabam sendo desestimulados nessa questão. E outra coisa que eu queria só encerrar e deixar no ar aí, uma coisa importantíssima que o Caio falou, foi a questão da nossa responsabilidade enquanto consumidores de buscar empresas sustentáveis e consumir de empresas sustentáveis. Esse selo de sustentabilidade que, tempos atrás, foi um pouco, quando surgiu, tinha força e hoje em dia está meio desaparecido, ele precisa ser retomado por nós, pensadores, ativistas, de uma maneira geral, e carimbar aquelas empresas que são boas e carimbar as empresas que são ruins e fazer que o consumo seja direcionado para aquelas que produzem boas práticas no campo. Caio, muito obrigado.